Existe um momento silencioso que quase todo mundo já viveu. Você olha para sua própria vida e percebe que tem sonhos, ideias, planos e coisas que queria muito realizar, mas algo sempre impede de começar. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, muitas vezes também não é falta de tempo. É algo mais sutil, mais silencioso e mais perigoso. A procrastinação. Ela aparece de forma quase invisível. Você diz para si mesmo que começa amanhã. Diz que quando tiver mais energia vai agir. Diz que quando tudo estiver mais organizado, você finalmente vai dar o primeiro passo. E assim os dias passam. Depois passam semanas, às vezes até anos. O problema é que a procrastinação não destrói sua vida de uma vez. Ela faz algo muito mais traiçoeiro. Ela vai adiando pequenas decisões importantes até que, quando você percebe, grande parte do seu potencial ficou parada no tempo. Muitas pessoas acreditam que procrastinar é apenas preguiça. Mas essa não é a verdade. A procrastinação é uma armadilha mental muito mais profunda. Ela se disfarça de descanso, de distração, de planejamento, de espera pelo momento perfeito. E enquanto você espera o momento perfeito, sua vida continua avançando sem você. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. A procrastinação não começa nas tarefas. Ela começa dentro da mente. Existe um mecanismo silencioso que faz você adiar exatamente aquilo que poderia mudar sua vida. E entender esse mecanismo pode ser o ponto de virada que você precisava. A armadilha mental que cria a procrastinação. A maioria das pessoas acredita que procrastina porque é desorganizada ou indisciplinada. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. A procrastinação quase sempre nasce de um conflito interno. De um lado existe aquilo que você sabe que deveria fazer. Do outro lado, existe uma sensação desconfortável que sua mente tenta evitar. Seu cérebro foi programado para buscar prazer imediato e fugir de qualquer tipo de desconforto. Quando uma tarefa parece difícil, incerta ou exige esforço mental, sua mente tenta proteger você. Ela começa a sugerir pequenas fugas, uma distração rápida, um vídeo curto, uma pausa que parece inocente. O problema é que cada pequena fuga reforça um padrão. Seu cérebro aprende que sempre que algo exige esforço, existe um caminho mais fácil. E quanto mais esse padrão se repete, mais forte ele se torna. Por isso, tantas pessoas sentem que estão sempre começando algo e nunca terminando. Não é falta de capacidade, é um hábito mental que foi treinado ao longo do tempo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A procrastinação raramente está ligada apenas à tarefa. Na maioria das vezes, ela está ligada ao medo silencioso que aquela tarefa desperta. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de descobrir que o resultado não será perfeito. E quando esse medo aparece, a mente escolhe o caminho mais confortável: adiar. Só que cada vez que você adia, algo importante começa a acontecer dentro de você. Algo que muitas pessoas demoram anos para perceber. O custo invisível de adiar a própria vida. A procrastinação parece inofensiva no começo. Você adia uma tarefa hoje, empurra uma decisão para amanhã, deixa um projeto para quando tiver mais tempo. No momento em que isso acontece, quase não existe consequência visível. A vida continua. O dia termina. Nada parece realmente ter mudado. Mas existe um custo silencioso acontecendo por trás dessas pequenas escolhas. Cada vez que você adia algo que sabe que deveria fazer, você enfraquece um pouco a confiança que tem em si mesmo. Sua mente registra essa informação. Ela percebe que suas próprias decisões não estão sendo levadas a sério. Aos poucos, aquela voz interna que dizia que você era capaz começa a ficar mais fraca. É assim que muitas pessoas começam a sentir algo difícil de explicar. Uma sensação de estagnação. A impressão de que poderiam estar mais longe na vida, mas algo sempre impede o avanço. O tempo passa, as oportunidades surgem e desaparecem. E aquela ideia que poderia ter sido iniciada meses atrás
continua parada no mesmo lugar. Não porque faltou capacidade, mas porque faltou ação no momento certo. A procrastinação não rouba apenas produtividade. Ela rouba impulso, rouba confiança, rouba a versão futura de quem você poderia se tornar se tivesse começado quando sentiu que deveria começar. E existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer, mas que tem o poder de despertar qualquer pessoa. Se nada mudar a partir de hoje, se você continuar vivendo exatamente no mesmo ritmo, tomando as mesmas decisões e adiando as mesmas coisas, como sua vida estará daqui a 5 anos? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas a resposta dela pode revelar algo que muda completamente a forma como você encara suas escolhas. O momento de honestidade consigo mesmo. Existe um ponto na vida em que fugir da verdade começa a ficar mais difícil do que encará-la. É o momento em que você percebe que sabe exatamente o que precisa fazer, mas continua adiando mesmo assim. Muitas pessoas passam anos esperando sentir motivação suficiente para agir. Esperam um dia em que acordarão cheias de energia, disciplina e clareza. Um dia em que tudo parecerá mais fácil. Só que esse dia raramente chega. A verdade é que a mudança quase nunca começa com motivação. Ela começa com um momento de honestidade brutal consigo mesmo. Um momento em que você para de inventar justificativas e admite algo simples. Se nada mudar nas suas atitudes, nada vai mudar na sua vida. Essa percepção pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Porque no instante em que você assume responsabilidade pelas próprias escolhas, algo poderoso acontece. Você percebe que também tem o poder de mudar a direção. Não importa quanto tempo já passou. Não importa quantas vezes você adiou algo importante. O único momento que realmente tem poder de transformação é este. O momento em que você decide que não quer mais continuar no mesmo ciclo. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ainda não entendem. Decidir mudar é importante, mas decisão sozinha não cria movimento. Existe um princípio simples que separa pessoas que continuam presas na procrastinação daquelas que conseguem avançar. E quando você entende esse princípio, agir começa a se tornar muito mais fácil. O princípio que quebra a procrastinação. Existe uma ideia que impede muitas pessoas de avançar. Elas acreditam que precisam sentir motivação antes de agir. Esperam aquele impulso forte, aquela vontade intensa que faz tudo parecer mais fácil. Só que esse pensamento cria uma armadilha. A maioria das pessoas não procrastina porque falta motivação. Elas procrastinam porque esperam a motivação chegar primeiro. Na prática, o processo funciona ao contrário. A ação vem antes da motivação. Quando você começa algo, mesmo sem vontade, seu cérebro começa a perceber progresso. Esse pequeno movimento cria uma sensação de avanço. E essa sensação começa a gerar energia. É por isso que muitas pessoas dizem algo curioso depois de iniciar uma tarefa que estavam adiando. Elas percebem que o começo era a parte mais difícil. Depois que o movimento começou, continuar se tornou muito mais simples. A mente humana reage ao movimento. Quando você age, mesmo que seja de forma pequena, você quebra o padrão da inércia. E quando a inércia é quebrada, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Você começa a recuperar algo que parecia perdido. O senso de controle sobre sua própria vida. Mas existe um problema que ainda prende muitas pessoas nesse processo. Mesmo sabendo que precisam agir, algumas tarefas parecem grandes demais. Elas parecem exigir energia, disciplina e tempo que você sente que não tem. É nesse ponto que surge um método simples, mas extremamente poderoso, capaz de reduzir drasticamente a resistência mental que causa a procrastinação. O método do movimento mínimo. Quando uma tarefa parece grande demais, a mente reage com resistência. Você olha para o tamanho do esforço necessário e sente que precisa de muita energia para começar. Nesse momento, o cérebro interpreta aquela atividade como algo pesado,
algo que exige mais do que você está disposto a entregar agora. É exatamente aí que a procrastinação encontra espaço. Mas existe uma forma simples de quebrar esse bloqueio mental. Em vez de tentar concluir a tarefa inteira, você reduz o objetivo ao menor movimento possível. Algo tão pequeno que sua mente não encontra motivo para resistir. Se você precisa estudar, não pense em horas de estudo. Pense em apenas 5 minutos. Se precisa escrever, não pense em terminar um texto inteiro. Pense em escrever apenas um parágrafo. Se precisa começar um projeto, concentre-se somente no primeiro passo. Esse pequeno início tem um efeito poderoso. Ele diminui a pressão mental que costuma paralisar a ação. Quando o primeiro movimento acontece, o cérebro percebe que a tarefa não era tão pesada quanto parecia. E algo curioso começa a acontecer. Aquilo que parecia impossível de iniciar começa a ganhar ritmo. 5 minutos viram 10. Um pequeno passo leva a outro. O que antes parecia bloqueado começa a fluir. A maioria das grandes conquistas não começa com explosões de motivação. Elas começam com movimentos simples que se repetem todos os dias. Mas existe um fator ainda mais profundo que influencia suas ações diárias. Algo que determina se você age com disciplina ou se volta ao hábito de adiar tudo novamente. Esse fator está ligado à forma como você enxerga a si mesmo, reprogramando sua identidade. Existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem manter disciplina com mais facilidade, enquanto outras vivem lutando contra a procrastinação. A diferença muitas vezes não está na força de vontade, está na identidade. A forma como você se enxerga influencia diretamente suas ações. Quando alguém acredita que é uma pessoa disciplinada, agir com consistência se torna algo natural. Quando alguém acredita que sempre procrastina, essa crença começa a moldar cada decisão. A mente busca coerência com aquilo que você acredita sobre si mesmo. Se você se vê como alguém que sempre adia tarefas, cada pequena fuga reforça essa identidade. Aos poucos, procrastinar deixa de parecer um comportamento ocasional e começa a parecer parte de quem você é. Mas essa identidade não é fixa. Ela foi construída ao longo do tempo e pode ser reconstruída da mesma forma. Cada pequena ação concluída envia um novo sinal para sua mente. Cada tarefa iniciada no momento certo cria uma prova de que você é capaz de agir diferente. Com o tempo, essas pequenas evidências começam a mudar a narrativa interna. Você deixa de se ver como alguém que sempre adia e começa a se enxergar como alguém que cumpre o que decide. E quando essa mudança acontece, a disciplina deixa de ser uma luta constante. Ela começa a se tornar parte da sua forma de viver. Só que existe um passo final que transforma essa mudança em algo duradouro. Algo que cria impulso e mantém você avançando mesmo nos dias em que a motivação parece distante. Construindo impulso todos os dias. Muitas pessoas acreditam que grandes mudanças acontecem através de grandes decisões. Elas esperam um momento em que tudo vai mudar de uma vez, como se uma nova versão delas mesmas surgisse de repente, cheia de disciplina e determinação. Mas a realidade funciona de forma diferente. Mudanças reais quase sempre nascem de pequenas ações repetidas. São escolhas simples feitas todos os dias que começam a criar algo muito poderoso. Impulso. O impulso é o que transforma esforço em progresso visível. Quando você começa a agir com consistência, mesmo que em passos pequenos, sua mente passa a perceber que existe movimento. Esse movimento gera confiança, e a confiança fortalece a disciplina. De repente, aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar parte da rotina. Você não precisa mais convencer a si mesmo o tempo todo. Agir começa a se tornar algo natural. É assim que muitas pessoas conseguem sair do ciclo da procrastinação. Elas não esperam o dia perfeito. Elas começam com o que podem fazer hoje. Um pequeno avanço por dia cria uma direção clara. Com o passar do tempo, esse acúmulo de pequenas vitórias muda completamente a percepção que você tem da sua própria vida. Você deixa de sentir que está parado
e começa a enxergar progresso real. E quando esse progresso se torna visível, algo muito maior acontece. Você percebe que não está apenas realizando tarefas, está recuperando o controle da própria vida. Assumindo o controle da sua própria vida. Existe uma diferença profunda entre viver reagindo ao que acontece e viver conduzindo a própria direção. Quando a procrastinação domina sua rotina, você acaba apenas respondendo ao que aparece. O tempo passa, as circunstâncias mudam e você se adapta ao que surge, mas raramente sente que está no comando. Assumir o controle da própria vida começa quando você decide que suas ações diárias precisam refletir aquilo que realmente importa para você. Não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre parar de entregar suas decisões ao impulso do momento. Toda vez que você escolhe agir no lugar de adiar, algo muda internamente. Você começa a provar para si mesmo que é capaz de conduzir seus próprios passos. Essa mudança pode parecer pequena no início, mas ela se acumula. Com o tempo, as escolhas deixam de ser aleatórias. Elas começam a formar uma direção. E quando existe direção, sua energia passa a trabalhar a favor do seu crescimento. A vida não muda apenas porque você tem planos. Ela muda quando suas ações começam a caminhar na mesma direção dos seus objetivos. É nesse ponto que você deixa de ser alguém que observa o tempo passar e se torna alguém que constrói o próprio caminho. E agora existe apenas uma pergunta que realmente importa. O que você vai fazer a partir deste momento? A decisão que muda o rumo da sua história. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças acontecem quando tudo ao redor muda. Quando aparece uma oportunidade diferente, quando as condições ficam melhores, quando surge mais tempo ou mais segurança. Mas a verdade é que a transformação começa muito antes disso. Ela começa no momento em que você decide parar de adiar aquilo que sabe que precisa ser feito. Não existe um momento perfeito esperando por você. Não existe um dia em que todas as dúvidas desaparecem e tudo se torna fácil. O que existe é o momento presente e a escolha que você faz com ele. Toda vida que avança começou com uma decisão simples. A decisão de agir mesmo sem ter certeza absoluta. A decisão de começar mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. Talvez você tenha adiado coisas importantes por muito tempo. Talvez existam projetos, sonhos ou mudanças que ficaram esperando o momento certo. Mas o tempo não precisa continuar passando da mesma forma. Um único passo dado hoje pode mudar completamente a direção do seu amanhã. Se esta reflexão fez sentido para você, curta este vídeo para que mais pessoas também possam encontrar essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade e ajudam você a evoluir todos os dias. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Transforme sua mente. Transforme sua vida.